pergunto para vocês, alguém tem algum comentário ou questão que gostaria de trazer já agora nisso? Eu tenho uma questão já pertinente relacionada a todo o curso, toda a cadeira, que eu fiquei me Mas perguntando como é que barbaridade. como é que todo esse trabalho do... Como é que se pronuncia o nome dele? McGilchrist? Isso? McDougall. McGilchrist. Como esse trabalho dele todo se Ele relaciona com aparece perspectivismo? Em que bom, sentido é ele se um tipo relaciona com ali, perspectivismo? ele... O que tu acha? E que eu acho... Vamos ver, livre associação. Tá. De início, o que me pareceu, assim, eu vi o teu vídeo, mas eu não li todo o texto que tu publicou ali, né? As partes que tu selecionou. Não, aquilo Mas, ali... pode falar. Não, aquilo ali são só partes que eu destaquei, né? A hora vocês lerem todo o livro. Mas... Sim. O modo como eu tentei relacionar foi mais como... Tipo, eu não entendi como é que uma parte do cérebro está comandando mais o mundo contemporâneo do que a outra. Eu fiquei meio que nesse dilema de como uma parte do cérebro tá... Como o hemisfério esquerdo tá comandando mais o mundo contemporâneo do que o direito. Aí eu fiquei pensando se isso é mais alguma coisa com determinismo, a ver com determinismo, aliás, ou com uma falta de livre-arbítrio. Então eu fiquei meio um pouco perdido, assim, de quem que tá comandando o hemisfério esquerdo. Quem tá comandando que o hemisfério esquerdo esteja dominando no mundo contemporâneo. Mas aí, relacionando com o perspectivismo, parece mais um relativismo. E a gente só tá com o hemisfério esquerdo comandando o modo como a gente vê o mundo. Então é só mais uma forma de ver o mundo a partir do hemisfério esquerdo. Mas quando um dia um outro mundo pós-contemporâneo seja comandado pelo mundo de direita, a gente vai ver o mundo de uma outra forma. Então eu fiquei meio que com um certo relativismo na cabeça. Não sei se isso se relaciona... Se é assim que tu queria relacionar com perspectivismo. Eu não quero nada, né, Vinícius? Eu só tô... Eu só tô lendo esse material com vocês aqui e eu fico assim interessado. É um assunto que me interessa, tá? Cada um que tira suas próprias conclusões. Esse é um livro que fez bastante estudante e ele traz contribuições, me parece, novas, assim, para o entendimento do como o cérebro funciona no que diz respeito aos hemisférios cerebrais. Então, com relação à primeira pergunta sobre o que isso tem a ver, né? O que o livro tem a ver com perspectivismo, a tese do livro é que a gente é constituído de tal maneira, nosso cérebro é constituído de tal maneira que a gente tem duas visões simultâneas do mundo. Então, com relação ao perspectivismo, o McGilchrist sustenta que nós estamos constituídos de tal maneira a termos simultaneamente duas perspectivas sobre o mundo. A gente tem dois tipos de atenção, nós alternamos entre dois tipos de atenção, né, com relação ao ambiente externo, com relação a nós mesmos, outras pessoas. Isso é um traço comum dos animais em geral. Nós não somos os únicos animais que têm dois hemisférios cerebrais, né? Cachorros têm, galinha tem, chimpanzé tem, a maioria dos bichos tem dois hemisférios cerebrais. E isso evoluiu porque animais, para sobreviver no ambiente natural, têm que desenvolver dois tipos de atenção com relação ao meio ambiente. Uma é a atenção focada para, por exemplo, buscar comida, né? É o do passarinho que tem que pegar uma sementinha, né, no chão. Então, pensem assim num chão cheio de pedrinha e gravetinho e outras coisas. E ele tem que usar uma atenção super focada ali para o bico dele tem que pegar exatamente aquela sementinha que está ali no meio das pedrinhas. Então, esse é um tipo de atenção muito focada, né? Precisa. E existe um outro tipo de atenção que é a atenção que a gente presta que é mais difusa, que é para o ambiente externo em geral. A gente não está prestando atenção numa coisa em particular. A gente está prestando atenção no ambiente em geral. Um animal tem ao mesmo tempo possibilidades, né? Alimentos, parceiros sexuais, mas tem também predadores. Então, é um ambiente que pode ser rico, proveitoso e ao mesmo tempo perigoso. E o animal que está andando no ambiente natural, ele não sabe exatamente o que tem. Então, é uma atenção de tipo difusa, vigilante. Por outro lado, a atenção, uma vez que tu encontrou alguma coisa que tu quer, então o foco muda para um outro tipo de atenção. Então, são tarefas diferentes que são desempenhadas pelos dois hemisférios cerebrais. Uma mais flutuante, mais difusa para o ambiente em geral, mais holística. Então, o animal se vê como inserido naquele ambiente natural, busca possibilidades, ao mesmo tempo atenta a perigos. Quando ele encontra alguma coisa que lhe interessa particularmente, então a atenção tende a mudar para o outro hemisfério e a atenção fica mais focada. Então, o que acontece agora quando esse tipo de divisão de tarefas, né, dos hemisférios acontece em seres humanos? Porque além de ter essa inserção no mundo natural, a gente tem a capacidade
capacidade reflexiva que foi desenvolvida, né? Consciência, autoconsciência, capacidade reflexiva. E a gente tem agora dois tipos de perspectiva, certo? Uma capacidade para ver o mundo de duas maneiras. Então, uma vê de uma maneira e uma vê da outra. Elas são excludentes, em certa medida. Se tu foca a tua atenção muito especificamente em um ponto, tu tende a descontextualizar aquilo. Agora o resto do ambiente natural sai de cena, né? A consciência dele está focada só ali. A mesma coisa quando a gente está fazendo uma atividade qualquer. Se eu estou escrevendo uma coisa aqui no meu caderno, ou digitando, enfim, fazendo alguma coisa, prestando atenção que tem uma chave que pega o resto do ambiente aqui ao meu redor tende a sair de cena. Isso aqui fica um objeto descontextualizado. Então, essa capacidade que os animais já têm, nos seres humanos, ela adquire novas características, né? Porque a nossa mente é diferente. A gente tem essa capacidade reflexiva, né? e imaginativa que os outros animais não têm. Então, nós temos agora duas visões de mundo, duas perspectivas sobre o mundo, que são uma perspectiva assim, que tende a ver as coisas mais fragmentadamente, e a outra uma capacidade de ver as coisas de maneira mais holística. Mas uma é mais nítida, mais focada, a outra é mais difusa, mais ambígua sobre as coisas, e ao mesmo tempo a gente tem uma capacidade assim, para apreciar a música, para apreciar a beleza, para apreciar ambiguidades, paradoxos, para se relacionar com coisas que nós não entendemos bem. E isso é o que se apresenta para nós na arte, na religião, no contato com a natureza. Por outro lado, as capacidades abstratas, analíticas, se expressam na ciência, na parte da filosofia, num certo tipo de uso da linguagem, esse que a gente está usando agora. Certo? Vinícius, tudo bem? Sim, eu não sei se é porque ficou picotado, mas eu não... esses dois modos de enxergar não são complementares? Eles não podem se complementar um ao outro? Sim, eles podem ser complementares, mas não simultaneamente. Eles desempenham assim, peraí, é que travou na hora. Eles podem ser complementares, mas não simultaneamente, é isso? Sim. É isso, porque se eu foco a minha atenção num objeto particular, eu perco a relação daquele objeto com o contexto mais geral, né? Eu tendo a abstrair aquele objeto com um contexto particular. Então, quanto mais focada a nossa atenção é, menos ela está direcionada ao contexto. Quanto mais precisa é a nossa maneira de falar, mais a gente perde o senso assim, das ambiguidades, das possibilidades de usos diferentes. Então, tem, embora, digamos assim, analítica, eu perco a poesia como outra habilidade, perco a ironia. Né? Por isso que a linguagem da ciência, por exemplo, é bem diferente da linguagem artística, poética, mesmo de senso comum. Não tem ironia, não tem poesia, não tem beleza. Entendo em partes. Não sei se eu concordo se na ciência não tem beleza. A ciência não é poética, não é... Claro, se tu dá um passo para trás, né? Tu dá um passo para trás e aprecia, está descrevendo, aprecia a ciência como um todo, aí tu pode ver a beleza nisso, né? Então, a gente tem isso, esse relato, né? De cientistas. Não, eu digo até mesmo de propriedades estéticas, uso de propriedades estéticas para preferir uma teoria científica a outra. Eu não conheço muito bem essa literatura, mas tá surgindo uma coisa, uma parte nova aí de uso de propriedades estéticas como modo de decidir entre duas teorias, né? Seja para ser verdadeiro, aproximadamente verdadeiro, ou só empiricamente adequado, não. Sem entrar no mérito do realismo e antirrealismo. Então, por isso que eu fiquei meio na dúvida, assim, dessa parte da questão da propriedade estética, em específico, a propriedade da beleza. Tanto que matemáticos conseguem ver alguma teoria como mais bonita do que a outra, como uma equação mais bonita do que a outra. Sim, mas o matemático só faz isso, ou o cientista só faz isso, quando ele olha a teoria como um todo. É como se ele desse um passo para trás e apreciasse ali aquilo todo, né? Então, tudo pode dizer, tem matemático pode dizer assim, essa prova aqui é elegante, ela é mais elegante, né? Porque ela é mais curta, os passos são mais enxutos. Então ele olha o argumento como um todo e diz isso aqui é mais elegante. Mas aí ele já está usando de novo o hemisfério direito, está usando o hemisfério direito. Enquanto ele está dando aqueles passos ali analíticos da prova matemática, provando o teorema, então, enquanto o cientista está fazendo os experimentos, analisando os indícios, ele está usando o hemisfério esquerdo. Depois da teoria completada, né? A hipótese inteira está escrita, ele pode apreciar aquilo, ele pode apreciar a beleza do mundo que está sendo descrito, da elegância da teoria, não enquanto ele está focando analiticamente em cada um dos argumentos. Como aquelas imagens de Gestalt, o McGilchrist diz, né? Tu olha a imagem do pato coelho, né? Aquela famosa imagem do pato coelho. Tu não tem como ver o pato e o coelho simultaneamente. Tu vê ou como o pato ou como o coelho.
Tu pode alternar de um pro outro, mas não ver os dois ao mesmo tempo, como o pato e o coelho. Se tu vê como o pato, não vê o coelho. Se tu vê como o coelho, tu não vê como o coelho. Mas parece que é sempre uma atividade da pessoa de focar de um modo ou focar do outro. Sendo que parece que, às vezes, tem alguns exemplos, parece que é mais um hemisfério invadindo o outro, vamos dizer assim. Que quando tu tá fazendo uma coisa mais analítica, tu percebe, nossa, isso aqui é bonito. Então não parece que é algo tão da pessoa, no sentido de achei mais como se a pessoa tivesse controle sobre isso. Parece que muitas vezes é mais o que acontece na cabeça da pessoa. Algo que simplesmente muda de uma hora para outra, de um tipo de atenção para outra. Não sei se a gente tem muito controle sobre isso. E os dois hemisférios estão sempre funcionando simultaneamente, né? Então tem essa colaboração sempre, né? Tu nunca tem um funcionando. Então, sim, tu pode estar exercendo uma atividade mais assim analítica, mais focada, e aí o outro hemisfério está intervindo, né, te mostrando o lado bonito daquilo. Então isso realmente pode acontecer. Mas enquanto tu está fazendo essa apreciação estética, tu entende? Tu está perdendo o senso, o teu foco analítico. Uhum. Mesma coisa quando tu tá, sei lá, apreciando uma obra de arte, né, uma música. Coloquei ali no vídeo, na música do Mozart. A gente não fica prestando atenção nas notas de cada uma especificamente ali, né, na sequência. A gente tem aquela apreciação do todo, do fluir ali da música, né, das emoções que aquilo suscita, das imagens que aquilo traz na nossa mente. A gente fica envolvido de uma maneira que não sabe direito o que é, né, o que está acontecendo ali. Tem a sensação de que aquilo ali é bonito, vai te tocando, mas tu não sabe exatamente o que. Então isso é diferente do tipo de atenção que a gente tem quando, por exemplo, tá tentando entender um argumento, né, tá tentando discriminar coisas assim num objeto, muito particularmente, né? É um tipo de atenção, um tipo de experiência mesmo diferente que a gente tem. Com relação ao predomínio, né, dessa mudança que houve na cultura em geral, sim. Esse é o tópico principal da segunda parte do livro que a gente vai discutir semana que vem. Mas antecipando, o que ele diz é que houve uma mudança na cultura dos últimos 500 anos, depois da Revolução Científica, passou a privilegiar cada vez mais os produtos típicos do hemisfério esquerdo. Então, o pensamento analítico, a linguagem descritiva, a administração burocrática, né, da vida, a organização burocrática da vida humana, né, a administração, as grandes instituições, produtos tecnológicos, e menos a religiosidade, as artes. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, nas universidades, os cursos de engenharia, de informática, são mais procurados, né, que os cursos de artes ou de humanidades. E mesmo nos cursos de humanidades, a gente vê isso, né, que tem essa ênfase assim, nos aspectos mais técnicos. Né? Antigamente, o que se fazia nas universidades era investigar, assim, era estudar os clássicos da literatura, das artes, tentar inserir o ser humano num contexto cultural mais geral. E isso hoje, mesmo nos cursos de filosofia, se perdeu muito. Né? A gente tem uma deficiência grande. Isso, em parte, foi culpa da filosofia analítica, né? Que deixou isso de lado. Né? A gente tem uma deficiência assim, na avaliação e na apreciação do nosso lugar como seres humanos, na cultura como um todo, natureza, a própria ideia de natureza humana, né? Foi questionada, né? Sistematicamente questionada, em todo os últimos 100 anos, e tem mais assim, está distante agora desse tipo de reflexão. Então, houve um desenvolvimento cultural que privilegiou os produtos típicos do hemisfério esquerdo. Então, a gente tem um pensamento hoje que é mais utilitarista, mais mecanicista, mais reducionista, mais focado a gente tem uma visão assim, que tende a ser fragmentada dos acontecimentos da realidade, tem pouca apreciação do todo. Por quê? Porque a apreciação do todo, né, da natureza como um todo, do mundo como um todo, do lugar do ser humano na natureza, no mundo, do sentido da vida, enfim, a apreciação estética, disso tudo, cultural, das tendências culturais, isso é necessariamente mais ambíguo. Obviamente tem que ser mais ambíguo, porque não tem como tratar dessas coisas com o mesmo nível de precisão com que se pode tratar, por exemplo, quando tu está analisando uma reação química, por exemplo, né, ou analisando um átomo, um elemento, então tu pode ser mais preciso. Justamente tu pode ser mais preciso porque a atenção está
mais focado, está desconsiderando o contexto todo. Então, tu trata, por exemplo, de uma molécula de H2O, desconsiderando os oceanos, os rios, a chuva, tu trata da molécula de H2O. Né? Agora, se tu vai tratar do todo, como é que essa molécula de H2O se insere no ambiente, aí tu tem que falar de rios, de chuva, de água, do corpo humano, enfim, de coisas que são muito diversas, complexas e ambíguas. Necessariamente a nossa fala sobre essas coisas, a compreensão dessas coisas é menos precisa. Então a gente tende a ser mais metafórico. Então tem essa balança aí, né? Então uma das teses principais do McGilchrist é que a nossa compreensão do mundo ela é dependente dessas ambiguidades. A gente não tem como se livrar dela. E que o hemisfério esquerdo tende a achar que sim. O hemisfério esquerdo tende a achar que a gente pode criar uma espécie assim, de sistema fechado, linguagem fechada, em que a gente pode tratar tudo com precisão, simplesmente uma questão de desenvolver mais as tecnologias, a linguagem, a lógica, a matemática, as teorias científicas que nós já temos, desenvolvê-las mais. E no final, nós vamos... A tese do McGilchrist, retomando, a tese do McGilchrist, uma das teses, é que a nossa compreensão do mundo é dependente do modo de funcionamento do hemisfério direito, que comanda o nosso lado esquerdo. Comanda o lado esquerdo na maioria são canhotas, que são um pouquinho diferentes, tem pessoas assim que são um pouco ou bastante autistas, né? E eu também tenho umas assimetrias, tem outras diferenças, tem pessoas que são um pouco esquizofrênicas, um pouco diferentes também. Enfim, você sabe, tem variações individuais em todos nós, mas em geral, na média, né, a maioria das pessoas, isso que ele diz do hemisfério direito comanda o nosso lado esquerdo e o hemisfério esquerdo do cérebro comanda o lado direito da maioria das pessoas. Então vocês vejam que em geral a gente usa a mão direita, né? A maioria das pessoas usa a mão direita para escrever, porque isso é uma atividade fina, de pegar uma coisa e escrever uma coisa muito particular. Então, quando a gente está escrevendo alguma coisa, está prestando atenção na ponta da caneta, no que está escrevendo, no caderno tu está abstraindo do resto, do teu contexto. Né? Tu não consegue ficar prestando atenção na natureza, escutando uma música, apreciando a música e escrevendo um tratado de filosofia, ou resolvendo uma conta matemática. Tu não consegue fazer. A ideia de que a gente consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, na época tinha literatura sobre isso. Essas pessoas aqui, multitasking, exatamente, não existe isso, tá? Isso aí foi testado no laboratório, não existe isso. Isso é falso. O que tem são pessoas que alternam de um para o outro mais rapidamente, enfim, mas não tem uma pessoa que consiga fazer várias tarefas, desempenhar com atenção focada várias tarefas ao mesmo tempo. Não consegue, tá? Quanto mais tu presta atenção numa tarefa, pior é o teu desempenho em outras tarefas. Claro, tem algumas coisas que tu consegue fazer automaticamente, depois que tu já fez muitas vezes aquilo, né? Por exemplo, dirigir um carro, tu aprende a dirigir um carro, aí tu consegue dirigir o carro e conversar, mascar chiclete, escutar música, porque na verdade a tua atenção não está voltada, o teu corpo está agindo automaticamente, isso não está na tua consciência, entendeu? Virou um processo automatizado do corpo. Tem, sei lá, os batimentos cardíacos são automatizados. A maior parte das nossas reações corporais são inconscientes, né? Então elas funcionam sem que a gente precise refletir ou dirigir a nossa atenção especificamente para aquilo. Então isso pode acontecer. Se a tua atenção está num lugar, então a atenção da gente é limitada. Então se está envolvido lá, apreciando, sentindo uma música, uma obra de arte, um romance, está lendo, né? Se tu está... Enfim, ou se está namorando, está envolvendo, está numa relação pessoal, né? Está namorando alguém, está envolvido, está prestando atenção naquela pessoa, está apaixonado, então tu não vai fazer conta matemática naquela hora. A hora que quanto mais tu começar a fazer quanto o pessoal vai diminuir, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então a tese do McGilchrist, uma das teses dele é que o modo como nós situamos o nosso corpo, na natureza, no ambiente, em relação às outras pessoas, depende dessa compreensão mais difusa, ambígua, metafórica, poética, essa visão de um mundo que é formada pelo hemisfério direito. O hemisfério direito, que regula o nosso e comanda o lado esquerdo do pessoal. Por meio dessa visão de um mundo, do hemisfério, a visão do mundo assim mais difusa, que a gente se situa no mundo, porque o mundo é basicamente desconhecido, na sua maior parte para nós, né? A gente não sabe, né? A gente tem alguns mapas aí que a gente usa para se guiar, algumas coisas que a gente aprendeu, mas em geral a gente não sabe nem direito quem nós próprios somos, entendeu? Como é que nosso corpo funciona, como é que nossa mente funciona, por que a gente sente o que sente, em geral isso é tudo desconhecido, gente. Quando é que a gente vai, o que vai acontecer no futuro, na vida, com as pessoas que eu gosto, quando é que eu vou morrer, o que vai acontecer comigo, a gente não sabe nada disso. Então,
o nome ainda é esse mais digamos assim, artístico, religioso, mais, né, holístico. Claro que e elas são duas. A gente aprende a profissões, a gente aprende a fazer, sei lá, fazer filosofia, fazer conta matemática, resolver problemas assim específicos em casa, em relações sociais. E para essas coisas, o hemisfério esquerdo é que é mais útil. Ele tem habilidades mais específicas. Mas essas habilidades específicas, elas têm que estar inseridas no contexto. Então, o que tem é um vai e vem, né? Começa no hemisfério direito, o hemisfério esquerdo funciona como uma espécie, o Matheus usa a metáfora do emissário ali, né? Que ele pegou no Nietzsche, né? E depois isso tem que estar inserido algumas coisas aqui, então, sobre o livro. Bom, eu não sei, alguém tem, vamos ver vocês, se alguém tem alguma... Eu fiquei com uma inquietação no seguinte, na verdade, em 2 pontos. Eu não entendi muito bem como é que ele parte dessa ideia de que nós temos essa divisão, que tal parte do cérebro é responsável por uma quase que uma complexidade de funções, eu não vou dizer que é uma função só, porque são várias, e a outra é completamente diferente, porque ela está relacionada a outras funções. Isso me parece um pouco complicado, porque como é que te defende uma ideia dessa sem correr, em última análise, numa frenologia? Que é porque parte daquele cérebro está inserido naquela função, e aquele desenvolvimento X está relacionado com o formato do cérebro. Me pareceu um pouco isso quando ele pega para comparar o ângulo, né, que o lado inferior direito é um pouco maior, menor que o esquerdo. Isso me pareceu meio estranho inicialmente. Eu fui assistir uns vídeos dele, que o senhor colocou lá na página da disciplina. Eu fui atrás de outros, mais entrevistas. E me surgiu mais uma questão, além dessa, que é o seguinte: ele pode pegar casos de pessoas com corpo caloso separado, tem toda essa relação. Mas também tem casos daquelas pessoas que tiveram uma lesão cerebral transversal, atravessando os 2 meios, 2 partes do hemisfério, ainda tiveram problemas complicados, como, por exemplo, o primeiro que eu penso é o Phineas Gage, que ele perdeu determinados comportamentos morais e atingiu 2 partes do cérebro. Eu não sei como talvez ele entenderia uma coisa dessas, mas eu fico sempre receoso lendo umas coisas assim. Dizem que uma parte do cérebro é responsável por tal função e outra parte por tal função. Porque parece que a gente vai cair de novo naquela frenologia. Não sei, pode ser só uma pilha minha maluca, mas... Não, ele não diz que existe um hemisfério que é responsável por certas funções e o outro hemisfério é responsável por outras funções. Na verdade, essa é a visão que se tinha no início desses estudos, na década de 70 e 80, quando houve essas primeiras cirurgias aí os estudos, né? Com pessoas que tiveram a cirurgia de cindir o corpo caloso. Pensou, né? Ó, o hemisfério esquerdo é responsável por isso, né? Se o hemisfério esquerdo não está funcionando, a pessoa não consegue falar. E o hemisfério direito é responsável pelas emoções, pela visão, outras coisas. E depois se viu que não. Então ele está dizendo que não tem como fazer essa divisão. Ele sustenta que não tem uma divisão funcional, porque os 2 hemisférios estão envolvidos em todas essas funções, tanto na linguagem, quanto no processamento, quanto na apreciação artística, quanto na apreciação artística, na concepção assim, religiosa do mundo. Então não tem praticamente uma divisão de tipo funcional. Mas o que existe, que ele sustenta, é as experiências que são produzidas e o tipo de atenção que o hemisfério esquerdo se especializou numa atenção mais focada, mais abstrata, mais analítica, e que o hemisfério direito se especializou numa atenção mais difusa, mais geral, mais holística. Então ele está mais interessado em relações, em inserir o nosso corpo no ambiente como um todo. O hemisfério direito é mais aberto porque é desconhecido, ele está mais aberto para paradoxos, ele não tem problema com paradoxos, com ambiguidade. O esquerdo, por sua vez, nega tudo isso. Né? Ele tende a focar a atenção e exclui tudo aquilo que é desconhecido, tudo aquilo que é ambíguo, tudo aquilo que é paradoxal. Então, produtos, a gente tem 2 perspectivas, 2 visões do mundo diferentes sendo produzidas pelo nosso cérebro simultaneamente. Tá? E aí tem uma competição sobre qual delas vai chegar à nossa consciência, para que lado a nossa atenção vai ir. Então, um hemisfério tenta anular o outro. Uma luta ali. E essa é a função do corpo caloso. O corpo caloso, basicamente, o corpo caloso faz é inibir a atividade de um hemisfério, ele tenta inibir aquelas ligações ali entre um hemisfério e o outro que são feitas pelo corpo caloso, que liga os 2 hemisférios, são ligações de tipo predominantemente inibitórias.
Então, um tenta inibir a atividade do outro, ok? Certo. Ô, Rogério, só continuando na questão do colega ali sobre o medo dele de frenologia, que eu fiquei pensando que hoje tem, não sei se é um consenso, isso acredito que não, né, mas pelo menos tem bastante cientistas cognitivos que acreditam nisso, na ideia de modularidade da mente, de que, de fato, cada parte do cérebro exerce é um módulo para exercer alguma função. Então, o McGilchrist está negando isso? Está negando a ideia de modularidade da mente ou não? Tem várias versões da tese da modularidade, né? Ela foi primeiro proposta lá na década de 80 com o Fodor e outros, e as versões mais fortes da tese da modularidade que diziam assim que a gente tem partes do cérebro que fazem processamentos de maneira independente, que são informacionalmente insulados, quer dizer, as informações que saem dali, mas não vem nada, não tem nenhuma troca de informação nos dois sentidos, né? Então, isso continua, mas não essa tese da modalidade, ela continua valendo, mas não nas versões tão fortes que foram pensadas na década de 80, 90, certo? Sim, sim. Então, com certeza tem parte, por exemplo, o lobo frontal desempenha funções diferentes aqui da parte de trás do cérebro, do cerebelo, enfim, da parte média da cabeça. Então, do cérebro, né, tem funções diferentes que são desempenhadas por partes diferentes do cérebro, embora haja plasticidade, quer dizer, as regiões do cérebro podem se adaptar, né? Se a pessoa sofre uma lesão cerebral, especialmente quando é criança, ela adapta a outras regiões do cérebro. Tem pessoas, por exemplo, que vivem só com um hemisfério, tá? A pessoa, quando é pequena, perdeu um hemisfério e o outro fica funcionando a vida inteira com um hemisfério só. Isso tem muitos casos assim, certo? As funções podem se readaptar para outras regiões do cérebro. Então, não é tão fixo como, por exemplo, a função da mão humana, né? Você não consegue substituir, por exemplo, as funções da mão pela orelha, por exemplo. A orelha não consigo pegar nada com a minha orelha, né? Mas assim, né? A mesma coisa com as pernas, né? As pernas a gente usa para caminhar, isso é meio mais fixo, não tem como adaptar as pernas para fazer digestão, por exemplo. Agora no cérebro não. No cérebro tem mais maleabilidade. Agora, tem essas regiões específicas que são dedicadas, né? Tem uma região dedicada ao processamento de informações visuais, tem outra região mais dedicada ao processamento de informações auditivas, sensoriais e assim por diante. Então tem tu pode chamar isso aí de módulos, mas a concepção que se tem hoje em dia dos módulos é bem menos rígida do que a que se tinha inicialmente. Mais plástico, Tem mais plástico plasticidade. e muitas pessoas hoje tendem a achar que módulos não são, como se diz assim, insulados, né? Eles não estão isolados informacionalmente. Eles podem ser afetados o resto do cérebro. Então, por exemplo, eu posso, o modo como a minha audição ou a minha memória, até minhas crenças funcionam, pode afetar, por exemplo, o processamento de informações visuais, certo? Tem gente que sustenta isso. Tem uma espécie de penetrabilidade cognitiva dos módulos visuais, auditivos e assim por diante. Mas, por exemplo, com certeza, né? O processamento de informações visuais não é processado aqui no lobo frontal, não é? É processado aqui atrás, isso a gente sabe. Então, o que tinha? Antigamente tinha essas teses assim, da fenomenologia, mas em parte elas havia uma certa intuição lá, que, claro que estava errada, né? Mas, enfim, um certo desenvolvimento disso parece ser confirmado. Tem sim uma certa divisão. É lado empírico, né? É isso que os neurocientistas dizem hoje em dia. A novidade do livro do McGilchrist está no funcionamento dos hemisférios, porque isso aí ninguém sabia. Por que precisa de dois hemisférios? E não tem um hemisfério só, não tem um só cérebro, um cérebro único, que tem dois hemisférios. Eu fiquei pensando nisso, professor. Eu já li alguma coisa sobre, sei lá o que eu fico lendo na minha vida, sobre paleontologia e o tamanho do cérebro relacionado ao tamanho do animal. E falavam tipo, que desde os dinossauros, acho que não teve um cérebro ainda de um dinossauro para te confirmar, mas existem teses que dizem que eles já tinham essa divisão de dois lobos cerebrais, claro, proporcionalmente ao tamanho deles e tudo mais, mas isso é meio que evolutivo, foi quase que uma necessidade evolutiva para a gente ter isso. Agora, qual foi a necessidade evolutiva? Que a gente pode identificar isso em mamíferos, em répteis, não sei se em polvos também, vertebrados. Deixa eu olhar o cérebro de um polvo. É que o cérebro do polvo é bem diferente, ele é uma parte do cérebro espalhada naqueles tentáculos, enfim.
está toda concentrada Então acho que na é desde cabeça. de um réptil, que já tem essa Sim, característica. Né? os répteis têm, as cobras têm, os mamíferos todos têm, as aves todas têm, né? Então, então isso é um fato biológico importante. Por que isso foi preservado? Poderia ter sido selecionado inicialmente, né, no passado, e depois ter se perdido, mas não se perdeu. Isso foi Sim. preservado. Então, isso é um indício, né, de que desempenha uma função biológica importante, porque foi selecionado e preservado em linhagens evolutivas muito diferentes umas das outras, né? Então, em répteis, em mamíferos, em pássaros. Então, e nos seres humanos isso se acentuou. Quer dizer, os nossos cérebros são mais divididos de outros animais. Então, a tese que o McGilchrist está sustentando é que serviu uma função evolutiva, adaptativa, na medida que a gente tem que desempenhar duas funções muito diferentes para sobreviver como animais no mundo. Então, a vida do animal é bem diferente da vida da planta, né? A planta nasce, cresce, vive sempre no mesmo lugar. Ela não tem que, enfim, se locomover no ambiente para buscar alimento. Os seres vivos que têm cérebro, que nem o nosso sistema nervoso central, né, o cérebro, são aqueles que precisam se locomover. Que não precisam se locomover não tem cérebro. Os que ficam sempre parados no lugar com plantas não têm cérebros. Então, o sistema nervoso central serve para se locomover, buscar alimento. Então, são duas coisas que a gente tem que fazer quando está como animais. A gente tem que buscar alimentos, né? Caçar, comer coisa, comer grama, enfim, achar pasto, né? São vegetarianos, frutas. E fugir de predadores, evitar perigos. Então, ao mesmo tempo que tu busca alimentos, tem que evitar perigos. E buscar parceiros sexuais, buscar grupos, né? Então, são duas coisas diferentes. Há um tipo de atenção, uma atenção mais focada, que precisa para caçar, para encontrar o alimento certo. Então, mesmo se o bicho é vegetariano, digamos que ele coma fruta, como um passarinho, um macaco, um gorila, por exemplo, que é vegetariano, ele tem que saber discriminar qual é a fruta que é boa para comer e qual é, que é a fruta que é venenosa. Uma vaca, por exemplo, também, né? Tem algumas plantas que ela não come, e outras que ela come. Então ela tem que saber discriminar especificamente, né, qual é o alimento que é adequado e qual é o alimento que não é adequado. Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela tem que ter uma atenção mais difusa no ambiente para evitar perigos e buscar locais adequados. Então, são duas coisas. Para isso que serve, para isso que é útil ter os dois hemisférios. Um serve para a nossa inserção mais global no mundo, né? E o outro serve para desempenhar funções mais específicas. E aí, o que acontece nos seres humanos? O que nós desenvolvemos nos seres humanos? O lobo frontal, aqui, a capacidade reflexiva, que é a capacidade que a gente tem de, né, se distanciar, ver as coisas em perspectiva, refletir. Quando a gente faz isso, agora, usando os dois hemisférios, o produto, as experiências que cada um dos hemisférios tem, são bastante diferentes umas das outras. A gente pode ter uma formação de uma visão de mundo, uma perspectiva mais focada, mais abstrata, mais mecânica, mais classificatória. Ou a gente pode ter uma visão de mundo, uma perspectiva mais holística, onde a gente se insere num todo que é desconhecido, né? A gente se relaciona corporalmente, fisicamente com coisas que são únicas, singulares, e não com categorias de coisas. Então, o hemisfério esquerdo tende a ver as coisas como categorias, como instâncias de uma categoria. Aquilo ali é uma maçã. Se eu digo que isso é uma maçã, entende? Cada coisa que existe no universo, no mundo, é única, né? Não existe duas coisas iguais. Certo? Mesmo se eu pegar duas maçãs no supermercado, são duas coisas únicas. Agora, quando a gente diz isso é uma maçã, a gente está colocando as duas numa só categoria. Isso é uma atividade típica do hemisfério esquerdo, uma atividade classificatória. Então, aquilo passa a ser uma instância de uma categoria mais geral. Então, eu posso me relacionar com uma pessoa, por exemplo. Eu posso me relacionar com uma pessoa como uma instância, né, de uma categoria. Esse aqui é um ser humano, é um brasileiro, é um porto-alegrense, não sei o quê. Então, eu me relaciono com aquela pessoa como se ela fosse parte de uma estatística, vocês entendem? Ou eu posso me relacionar com aquela pessoa como se ela fosse um indivíduo, uma pessoa única. Eu sou uma pessoa única, ela é uma pessoa única, e eu tenho um relacionamento que é único, tudo que acontece na minha vida é único, nada se repete. Então, esse agora é uma maneira de se relacionar que é típica, né? Que é apresentada pelo hemisfério direito. Cada uma das coisas no universo é única e inclassificável.
e em boa medida desconhecida. Né? Eu conheço apenas parcialmente o mundo em que eu me encontro, eu conheço parcialmente apenas eu mesmo, eu conheço parcialmente apenas as outras pessoas, mas eu estou aqui mesmo assim, vou me relacionar com elas, estou me relacionando e tal, e assim que é, e a vida é um mistério. Enfim, e aí a gente elabora então uma concepção artística, religiosa, do mundo, a gente faz poesia, faz música, a gente se insere na vida dessa maneira. Ou, por outro lado, tem coisas específicas que a gente faz. Então a gente classifica, a gente, né, cria mecanismos, a gente cria máquinas, a gente cria teorias, a gente usa a linguagem para descrever, para falar de coisas assim de maneira mais abstrata, descontextualizada. A gente faz teorias científicas, a gente faz, às vezes, filosofia dessa maneira. Né? Então, são atividades. Então, vocês entendem? Aquelas mesmas capacidades que estão presentes nos outros animais todos, quando os seres humanos desenvolvem essa capacidade reflexiva, isso é preservado, só que agora ela se manifesta, se expressa em capacidades adicionais que consistem na formação de visões de mundo diferentes. Então, a gente alterna. A gente tem essa capacidade de ter perspectivas diferentes sobre o mundo, inseridas já na nossa própria no modo como funciona o nosso cérebro, né? Tá bom. Alguém mais tem alguma questão? Se alguém não tiver alguma pergunta, eu tenho. Me parece que uma questão importante da gente pensar são justamente as implicações metodológicas, né, dessa forma de ver o mundo que o McGregor está trazendo. Essa ideia de que a gente para simplesmente no hemisfério esquerdo e olha, digamos, para o mundo do hemisfério direito a partir das referências desse nosso hemisfério esquerdo. Tendemos a olhar de forma, vamos dizer, mais estrita e mais racionalista para um universo que operaria de outra forma. Então, como é que isso fica do ponto de vista metodológico para as ciências e para a filosofia em especial, na medida em que nós temos uma escolha paradigmática feita e a partir daí nós temos uma dificuldade de conseguir entender o mundo sob um outro viés. Eu vi que ele tem um artigo que ele está discutindo com o Steven Pinker a respeito das ciências humanas e que ele procura fazer uma defesa relativa assim, do papel das ciências humanas, né, que chama Ciências e Humanidades, em que ele dá uma resposta para o Steven Pinker. E até o material que dá para compartilhar, eu não consegui ler ele na íntegra, mas depois eu mando o link aí pra gente dar uma olhadinha. Porque eu entendo que ele é um defensor justamente dessa outra forma de ver o mundo, né? Contra o reducionismo e aquilo que ele, por vezes, chama de materialismo. De sequela da cultura pelo hemisfério esquerdo. E hoje em dia nós mesmo nas humanidades, mesmo pessoas, quando a gente lê pessoas que, como Steven Pinker, que é um psicólogo, né? É um psicólogo, então ele escreveu um livro recentemente sobre defendendo o iluminismo, os valores iluministas, mas ele faz essa defesa de uma racionalidade mais abstrata, de uma capacidade de resolver os problemas. É bem interessante o material do Steven Pinker, eu gosto muito do Steven Pinker, ele fez contribuições excelentes para a literatura, né? Não sei se vocês conhecem o material dele, mas o McGilchrist acha que mesmo gente que nem o Steven Pinker está tratando as coisas de uma maneira excessivamente abstrata, racionalística, descontextualizada, né? E que ele está contando só metade da história. Então, claro, uma consequência da visão de mundo assim, racionalista assim, do tipo do Steven Pinker é que a religião, né, a religiosidade é um tipo de teoria falsa. A religiosidade é uma teoria falsa que é típica de pessoas que não estão dispostas a pensar até as últimas consequências de maneira racional os problemas do mundo. E então seria melhor, né, se a gente a religiosidade é uma espécie de muleta para quem não tem teorias científicas boas o suficientes, né? Então serviu de muleta na Idade Média e serve de muleta até hoje. Quanto mais ignorantes as pessoas são, mais religiosas elas são. O McGilchrist acha que não. O McGilchrist acha que a religiosidade é um traço ineliminável da mente humana, da cultura humana, e que, infelizmente, né, por causa do tipo de desenvolvimento que a gente teve nos últimos 500 anos, essa ênfase na racionalidade mais abstrata, na categorização, a gente perdeu em religiosidade, nas capacidades artísticas, mas o resultado disso é insuportável. Uma vida
assim, seca, fria, tecnocrática, que desrespeita a natureza, em que as pessoas vivem vidas cada vez mais solitárias, isoladas, apesar da afluência material, vivem vidas sem sentido. McGilchrist acha que o único jeito da gente ter sentido, dar sentido para o todo num universo desconhecido. E quem faz isso são as artes e as religiões, certo? Então tem essa diferença. Metodologicamente, o que o McGilchrist está dizendo é o seguinte, olha, isso é interessante, né, Alexandre? Estou aqui, estou te ouvindo. Eu acho que metodologicamente o interessante é que ele chega a essas conclusões pela via da ciência. O McGilchrist não é um artista, é um religioso que está dizendo essas coisas. Ele tá apontando a partir de dentro, a partir da própria ciência, os limites da ciência, desse tipo de pensamento. É a própria análise científica que está mostrando isso. Então, um resultado, digamos assim, interessante, né? Mostra uma via para traçar um caminho assim, de complementariedade, né, entre essas capacidades humanas. Por outro lado, ele cita filósofos que já fizeram isso. Né? Ele cita a Wittgenstein, ele cita os fenomenólogos lá, especialmente Heidegger, né? Ele cita Merleau-Ponty, ele cita vários outros lá, filósofos que buscaram isso, né? Que buscaram uma filosofia que não fosse reducionista, mecanicista, enfim, que não fosse assim, fragmentada, né? Exato, acho que de certa forma ele abre espaço para uma nova agenda, né? Até em acenar aí para a filosofia continental, vamos dizer assim, mas independente disso, pela própria posição que ele toma e como ele dá uma sofisticação para esse debate sobre hemisférios cerebrais, que sempre foi um debate com teor extremamente reducionista, né? Não pela discussão da modularidade dos anos 80, enfim, mas é uma discussão por natureza sempre reducionista, e eu acho que ele consegue por uma via aí mostrar que na verdade há uma complementaridade, né, entre essas duas áreas e não deixar de fora aspectos que são relevantes na compreensão da mente, aspectos fenomenológicos que são de fato relevantes na compreensão da mente humana. Né? Sim, e ele cita alguns outros resultados. Ele diz que isso tem sido comum no século XX, houve muitos resultados assim, científicos que apontam para esse mesmo sentido. Então ele fala, por exemplo, da mecânica quântica, né, que é uma teoria científica de tipo holístico, classificável. Esse sistema não bate com a realidade. Entendeu? Porque ele fica desligado do modo como as coisas de fato funcionam. Tem outros estudos, agora me lembrei que eles nem citam, mas são estudos chamadas ciências da complexidade. Né? Enfim, uma hora a gente pode dar uma olhada nisso mais adiante. Enfim, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Se alguém não tiver uma pergunta, eu tenho. Não precisa ser pergunta, pode ser comentário, não precisa... Porque aqui a ideia é a gente fazer mais uma discussão, tá? Tem? É que eu já fiz a pergunta, vou deixar para os outros colegas também fazerem pergunta. É sobre a parte que tu botou uma parte bem curtinha sobre o senso moral aqui na página da disciplina. Ele fala que, eu vou citar ele, tais valores morais, são linkados à capacidade para empatia, não para raciocínio. E juízos morais não são deliberativos, mas inconscientes e intuitivos, profundamente arraigados profundamente ligados à nossa sensitividade emocional aos outros. Empatia é intrínseca à moralidade. Fiquei curioso com a parte aqui, mas inconsciente e intuitivo, se ele não está dando uma base empírica para o uso de a priori, pelo menos na área da ética. Essa é a minha pergunta, se ele não está fazendo a questão, abrindo caminho aí para poder exercer a ideia de conhecimento a priori, pelo menos na área da ética. Se usa a intuição como, por exemplo, de que torturar uma pessoa por diversão é errado, é moralmente errado. Essa seria a intuição geral que todo mundo teria. Então é assim que a gente teria que... Esse é o modo que a gente deveria obter conhecimento de fatos morais. Sei que tal coisa existe, mas... Enfim, essa seria a pergunta. Ele não está abrindo caminho aí pro uso de a priori, do uso do conhecimento a priori para moralidade. Depende do que tu quer dizer com a priori. É mais nesse sentido de usar as intuições mesmo para responder problemas. Nesse caso, problemas morais. Sim, aí nesse sentido, sim, de ser intuitivo, sim. Qual é a teoria que ele está criticando ali na moralidade? O que ele principalmente está criticando, né? São as teorias mais racionalistas. E quais são as duas principais teorias racionalistas em ética contemporânea? São, de um lado, os utilitaristas, que predominam no mundo anglo-saxão,
então, na Inglaterra, lá onde ele está, né? Então, o princípio básico da ética é o princípio da utilidade. E isso é o típico do hemisfério esquerdo, né? Porque é um modo de pensar a ética que nada o kantismo, a filosofia de Kant, também é uma teoria racionalista da ética, que deriva todos os deveres éticos do imperativo categórico, que é um princípio abstrato. E ele diz, não, a nossa moralidade concreta está baseada nos sentimentos que a gente tem, que sentimos de empatia. Elas são úteis para determinados propósitos, mas o modo como a gente se relaciona com as pessoas, concretamente, né, os nossos relacionamentos concretos com as pessoas, eles dependem de um sentimento. Ele está defendendo uma teoria mais assim, sentimentalista, emotivista da ética, né? Então, talvez que se casa melhor com uma teoria talvez aristotélica, baseada em virtudes, ou uma teoria do tipo humeano, baseada em sentimentos morais. Mas se tu acha que sentimentos e morais são intuições, então, se tu quer chamar isso aí de a priori, então sim, tem um certo a priorismo, pode ter um certo a priorismo, embora a priori no sentido bem fraco, tá? Não no sentido kantiano. Tá bom. Tem um comentário, professor. Tem um vídeo que tu colocou lá, que é do Gazaniga. Que ele tá fazendo experimento com um homem que tem o cérebro cortado e tudo mais. E tem uma coisa que me chamou a atenção naquele experimento, foi quando ele mostra aquela pintura que são perfis de pessoas, rostos, né? Não de pessoas, mas rostos feitos com frutas. Legumes, frutas, comidas. E ele pede, pelo que eu entendi, ele pede pro homem tocar, porque ele vê com... Não sei como é que eles fizeram isso, né, necessariamente. Com o lado do cérebro. Com o esquerdo ele vê a face, com o direito ele vê Porque, assim, as frutas. como ele tem os... Só que me deixou curioso o seguinte... tudo bem, a percepção são diferentes, mas... Sabe, certos aspectos não tem que identificar. Seria como se tivesse duas perspectivas, duas partes do cérebro agindo ao mesmo tempo para perceber duas coisas distintas ao mesmo tempo e te junta tudo, casa tudo e chama isso, sei lá, de consciência, de eu, qualquer coisa do gênero. Isso é muito engraçado, é muito estranho para mim, porque em tese é compreensível, mas me causa estranheza ver isso acontecendo na realidade. É assustador, como ele diz, talvez, em determinado momento do vídeo, que parece que realmente tem duas coisas acontecendo e a gente não consegue ter essa percepção tão notável assim. A gente precisa refletir, investigar um pouco mais e surgir a questão, como é que isso funciona então de fato? Essa nossa perspectiva do mundo, ele é um, mas nós somos dois, percebendo coisas distintas dessa coisa única. Sim, é exatamente isso que esses estudos mostram. O cérebro tem muitas partes, o corpo nosso tem muitas partes, elas funcionam automaticamente, sem que a gente, de maneira inconsciente. A nossa consciência só é um fragmento disso tudo que acontece no nosso corpo, no nosso cérebro, nossa mente. A maior parte da mente, do corpo, funciona de maneira inconsciente. E eles produzem perspectivas diferentes, sensações diferentes. E depois isso fica unificado nessa consciência que a gente tem. Então essa consciência que a gente tem, na verdade, é uma consciência muito assim, fragmentária da realidade. Né? Então o que acontece é que tem uma espécie de luta interna entre as diversas partes do cérebro, na verdade do corpo inteiro, pela consciência. Tem uma disputa pela consciência. Então, um hemisfério anula o outro em determinadas circunstâncias, uma parte do cérebro anula a outra. O lobo frontal anula a parte traseira do cérebro. Né? Ele fala aquela parte, né? Os experimentos de Libet, não sei se vocês lembram, são aqueles experimentos em que ele mediu a atividade cerebral que antecede uma ação deliberada. A pessoa, por exemplo, vai abrir ou fechar a mão, né? E aí o Libet diz, agora tu abre ou fecha a mão quando tu quiser, e marca ali no relógio como é que isso vai acontecer. E aí ele notou que sempre antes da pessoa decidir abrir a mão, claro que o resultado, a interpretação do resultado é debatível até hoje, mas assim, a interpretação do livro é que antes da pessoa decidir abrir ou fechar a mão, o cérebro já tinha soltado impulso e ela abriu. Exatamente. Então isso tudo aconteceu de maneira inconsciente. Então a consciência, a ideia de que nós estamos de fato liberando, só viria depois disso já ter sido decidido pelo cérebro. Então tem muita gente que sustenta isso, que a consciência é uma espécie de reflexo, epifenômeno, né? Que na verdade a maior parte da atividade, das deliberações, das ações, tudo que a gente faz ou não faz, tudo que a gente, enfim, se comporta de um jeito ou de outro, tudo isso acontece de maneira inconsciente. E que a consciência, na verdade, funciona só como uma espécie de freio.
certo? A consciência permite que eu diga não, eu não quero isso. O meu corpo está me levando para esse lado, a minha mente inconsciente está me levando para esse lado e eu reflito, não, eu vou parar. Agora, o que chega na consciência? Também ali tem uma luta interna da mente o que chega na consciência. Então tem diversas partes, tem a parte mais impulsiva, tem os impulsos sexuais, tem a fome, tem a sede, tem os medos, tem os desejos, tem a reflexão, tem as crenças, tem as teorias, tudo isso está lutando para ocupar um lugar na consciência da gente. E algumas coisas só chegam lá, o resto fica no meio do caminho. Sim. Então tem essa disputa também entre os hemisférios, a disputa pela atenção, pela formação de uma concepção, de uma percepção de mundo. Então isso que está acontecendo. A nossa mente é muito complexa, entende? Eu estou dizendo, ela não é única. A consciência, a nossa experiência consciente, ela parece ser única e constante, mas não é. Ela é produto de uma série de outras coisas que acontecem inconscientemente. Claro, isso ele está dizendo assim, do ponto de vista neurocientífico, psiquiátrico, mas isso é algo que os psicanalistas aí vêm dizendo desde Freud, né? Sim. Tem forças inconscientes que atuam sobre a nossa mente, o que na verdade são bem mais determinantes que as deliberações conscientes. O que eu queria comentar então é sobre o papel ali das artes, né? Vocês veem que ele dá muita ênfase a isso. Ele enfatiza bastante. Deixa eu pegar isso aqui, pegar meu caderno aqui. Quando a gente está apreciando artisticamente uma obra de arte, uma música, uma pintura, ou apreciando assim, esteticamente um pôr do sol, o céu, uma planta, uma flor, o que importa ali é o todo. E aquilo se apresenta para nós como algo único. Então a gente não aprecia uma música bonita, uma paisagem toda bonita, a gente não aprecia uma poesia bonita, a gente não aprecia aquilo porque aquilo é uma instância de uma categoria. Não é porque é poesia que a gente aprecia porque é bonito. Porque aquilo bate na gente de uma maneira única. Sempre não bate de uma categoria. Então, o tipo de apreciação que a gente tem na obra de arte é diferente do tipo de apreciação, de julgamento que a gente tem quando está fazendo uma avaliação de tipo, será que essa regra se aplica a esse caso particular? Como a gente faz quando está estudando lógica, né? Isso aqui é uma instância do modo conceito está aplicando, está vendo aquele objeto particular como um caso daquele conceito mais geral. Na avaliação da obra artística é exatamente o contrário. Não tem nada disso, certo? Então, a mesma coisa ele diz que aquilo que se apresenta para nós é o único e é em parte desconhecido. Não sei bem o que é aquilo, não sei bem por que isso está produzindo esses sentimentos em mim. Eu sei que tem essa sensação de que aquilo ali é bonito, de que aquilo me apraz, me agrada de uma certa maneira. Mas não é me agrada porque me dá prazer, porque tem coisas que, né? Tem coisas que a gente acha que são bonitas e são desprezerosas, são difíceis de ver, são até desagradáveis. Como aquela música mesmo que eu botei ali no videozinho Lacrimosa do Mozart, é uma música super triste, né? Uma música triste, assim, mas ela apresenta aquela tristeza de uma maneira bonita e única. Então, tu tem uma sensação assim de estar sendo confortável, mas é uma coisa estranha, porque não é exatamente um carinho, né? Uma coisa assim exatamente agradável, ela mexe com a gente de maneiras que são mesmo assim desconhecidas e difíceis de dizer. Então, o tipo de experiência que a gente tem na avaliação artística é muito diferente das experiências que a gente tem quando está fazendo uma avaliação mais abstrata, está prestando atenção numa coisa mais descontextualizadamente. Então, a relação, o contexto, a singularidade, tudo isso é importante na apreciação artística, é típico, né, do modo de as experiências religiosas onde se situa num mundo que é em parte desconhecido, Deus é desconhecido, enfim, o que vai acontecer com ele é desconhecido, tem uma relação de confiança, de amorosidade, de temor. Eu reconheço a minha pequenez e vulnerabilidade diante do mundo como um todo, da natureza, de Deus. E eu reconheço, de novo, é um tipo de... Eu me situo como único, não como instância de uma categoria, não como estatística. Tem uma relação assim pessoal. Sou eu que estou vivendo, é a minha vida que é única, é a minha existência que está em questão. Então, esse sentimento religioso também. De relacionamento concreto, né, particular, individual, categoria. Né? Não é porque tem essa teoria aqui que diz que isso é assim, né, sabe, que eu me sinto assim, sabe? Não tem nenhuma teoria, tem uma experiência particular, concreta, incorporada. Sabe? Então, isso é muito importante, porque isso é um aspecto da nossa natureza, da nossa mente. Outra coisa que me chama a atenção ali é o que ele diz sobre essa linguagem. Né? Ele sustenta uma tese que ele considera assim, conjetural, é a tese de que a
nossa linguagem evoluiu de capacidades musicais, sabe? Então, não foi assim, primeiro a gente inventou a capacidade de falar, de dizer coisas, e depois inventou a música. A música se desenvolveu culturalmente. Ele acha que foi o contrário, porque ele acha que essas capacidades de dizer coisas mais especificamente, né, as capacidades mais analíticas foram posteriores à capacidade de se situar no mundo mais holisticamente. Então, primeiro veio a poesia, depois a prosa, sabe? Primeiro a música, depois a fala. E aí ele cita algumas pesquisas ali que já existem sobre esses assuntos. E não sei se vocês notaram, ele cita inclusive algumas pesquisas com índios brasileiros aqui, né? Estudos sobre línguas aqui de tribos de índios brasileiros. Não sei se vocês repararam isso. Até coloquei ali na página da disciplina alguns vídeos com uma dessas tribos indígenas aí que ele fala, que ele menciona nos estudos. Então, depois vocês puderem, na página da disciplina tem vídeos ali de entrevistas com esses índios, vocês podem ver a língua deles é bem diferente das línguas conhecidas. Aí. É um desafio aí para os linguistas entender a estrutura da linguagem desses índios brasileiros, de alguns deles. Wilton, tu gostaria de falar alguma coisa? Não, estou tranquilo, estou acompanhando. A minha vivência é mais empírica, mais prática nessa questão. Enfim, mas estou acompanhando, procurando acompanhar. Sim. Eu tenho situações como ele descreve, ele é psiquiatra, né? Essa questão que o colega falou de quadros, aqueles dos legumes, enfim, eu tenho pacientes que têm essa característica. Então, realmente a gente consegue diferenciar assim quando predomina eu estava comentando que a minha experiência nessa situação é mais empírica, mas na prática, né? Eu vejo essas situações em que há um predomínio mais de um hemisfério, um predomínio do outro, o funcionamento simultâneo dos dois, né? Então, isso é a minha prática diária. Tipo situações assim, eu estou caminhando num determinado lugar com um foco direcionado, né? E eu tomo alguma atitude inconsciente, né? Então eu pulo para um lado e eu nem sei, eu pulei primeiro e depois eu vou procurar uma explicação. Então aqui a gente pega o hemisfério esquerdo funcionando e de repente a conjunção do direito que pega o todo faz com que eu pule para um determinado lado, né? E depois, com o esquerdo, eu viro e vou procurar a explicação de por que eu fui para a direita ou para a esquerda, né? E às vezes eu encontro alguma explicação. Então, exemplos práticos do que ele está comentando, né? Então, para mim, eu tenho uma visão mais... Para mim, eu acompanhei nesse sentido o relato dele. Não sei se ficou claro. Eu acho que é importante, voltando à questão do Alexandre tinha falado no início, a questão mais metodológica, né? Metodologicamente a gente tende a achar assim que a gente tem que decidir quem é que está certo, né? Será que as concepções reducionistas da mente estão certas? Será que a gente precisa de uma teoria unificada do universo, né? Uma explicação racional de tudo que existe? E o que o Ian McElkran está dizendo é que essas teorias reducionistas, esses sistemas teóricos mais abstratos são úteis para determinados propósitos, mas que a gente tem essas outras capacidades que fazem parte da nossa vida, que são muito importantes, sentido para essas capacidades mais específicas, são elas que dão sentido para a nossa vida, são elas que dão propósito, né, para as coisas que a gente faz. E é através dessas capacidades mais assim ambíguas, holísticas, de se situar num mundo desconhecido que a gente, de fato, vive as nossas vidas. Então, são perspectivas inelimináveis. Uma não tem como tomar o lugar da outra. Elas desempenham papéis diferentes nas nossas vidas. Então, a gente não precisa escolher, né? Agora, na nossa cultura, cada vez mais vem se apresentando dessa maneira. Tá? Houve no século XX a discussão, o analítico é continental, enfim, outro tem uma concepção, outro é religioso, outro é científico, enfim. E o McElkran está tentando dizer que não, que o ideal é que essas listas convivam como já conviveram no passado, né? Que o que aconteceu nos últimos séculos
uma espécie de desequilíbrio na nossa cultura. Então ele está tendo sim uma transformação cultural nesse sentido. Ele é bem uma questão mais prática, mas aí eu acho que é mais dentro da minha percepção, né? E, por exemplo, se eu tenho um predomínio de interpretações do Lobro direito, dentro de alguma sociedade mais racional, mais racionalista, detalhista, eu vou poder ter uma ansiedade, digamos, de me encaixar naquela estrutura, mas aí eu pensando como médico, tá? Como ele também é médico. Então, só uma contribuição nesse sentido, não no sentido filosófico, né? Se ficou claro. Sim, ele dá algumas sugestões ali, né? Ele diz que tem indícios, por exemplo, de que há desequilíbrios no funcionamento assim, entre os hemisférios em autistas e em esquizofrenia. E quando tem, né? Então, por exemplo, o autista é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar empaticamente com as outras pessoas. Ela é uma pessoa que tem facilidade em fazer raciocínios abstratos e descontextualizados. Tem dificuldade de inserir aquilo em contexto concreto. Então, isso é um caso típico, assim, né? De um desequilíbrio em favor do hemisfério esquerdo. Então, tem aplicações médicas, isso que ele está dizendo também. Não sei se era isso que tinha em mente, Wilson. Não, é isso mesmo. Isso. Tem um sentido prático e inclusive de alívio, de encaixar essas pessoas, né, dentro de um outro padrão de normalidade, digamos assim. Eles também são normais. Claro. São diferentes. Acho que isso é importante também para a tua pesquisa aí, né, de experiências religiosas, né, do Alexandre, porque algumas experiências religiosas às vezes são classificadas como patologias. Né? A pessoa tem uma experiência muito assim, extraordinária e aquilo, isso aqui é uma esquizofrênia. Né? Teve uma vez aí um cientista famoso, um cara super competente, eu até admiro bastante ele, aquele cara Nicoleles, não sei se vocês conhecem, um neurocientista. Nicoleles deu uma entrevista uma vez dizendo que as visões que Paulo de Tarso teve de Jesus são um caso de psicopatologia, né? Um surto psicótico. Paulo de Tarso teria tido um surto psicótico, não uma visão de Jesus. Mas as pessoas têm visões religiosas muito seguidamente. O pessoal Paulo de Tarso e no mundo inteiro. Então eu acho que a religiosidade entendida assim, sob essa perspectiva aberta aqui pelo Ian McGilchrist, fica bem mais fácil de entender também os sentimentos artísticos, também a música, né? Também os relacionamentos interpessoais, também a ética, também a experiência que a gente tem cotidiana das coisas fazerem sentido ou não fazerem sentido, enfim, mesmo pessoas assim, independente de sentimentos artísticos, religiosos, enfim, cotidiano, né? De que de que às vezes as coisas fazem sentido para nós, que a gente está vivendo uma vida significativa, proveitosa, às vezes não está. E isso fica mais fácil de entender assim quando a gente leva em consideração, eu acho. Né, levando em consideração esses comentários do Ian McGilchrist. Ele abre certas possibilidades aqui, acho, para o entendimento assim, psiquiátrico, né, desses fenômenos. Um segundo, Não, eu tô aqui. Não, é exatamente isso. E situações mais simples do dia a dia, de pessoas com ansiedade, né, e você percebe não uma explicação, ou pensando assim, não uma explicação dada pelo lobo esquerdo, racionalista, detalhista, mas existe uma explicação. A gente vai lá e há um porquê daquela pessoa estar ansiosa. Então, na verdade, a gente usa balanceadamente esses dois modos de perceber o que está acontecendo com a gente. O importante é essa integração, né? Então, eu tenho um sentimento, uma percepção que eu não sei direito o que é, e daqui a pouco, então, eu vou procurar, usando o lobo esquerdo, uma explicação mais racional daquele sentimento, enfim. É isso, é assim que eu entendi. Eu confesso para você que eu estou gostando bastante de ler esse livro do Ian McGilchrist, porque eu não preciso escolher entre ser um analítico e um continental. Eu posso chegar às mesmas conclusões pelas duas vias. Eu acho que ele está mostrando aqui, porque ele chegou a essas conclusões pela via da análise do funcionamento do cérebro, então pela via teórica, abstrata, científica, analítica.
Mas ele cita ali os filósofos que fizeram o caminho do outro extremo, vieram da análise assim, mais dos fenômenos mais, percebidos de maneira mais global, né, e acabam dizendo as mesmas coisas. Então a gente encerra por hoje e continuamos na semana que vem. Eu vou ver se eu consigo dar um jeito aqui na conexão, tá? Para funcionar melhor na semana que vem. Bom, de qualquer maneira eu mando a gravação aqui para vocês, se alguém perdeu alguma parte. A semana que vem tu vai produzir a segunda parte, é isso? Vai mando o ser vídeo, só para organizar, professor, vai ser sobre aquela parte da cultura ocidental, de como que isso foi influenciado por um lado em detrimento do outro do cérebro. Sim. Tá. É a segunda parte do livro. Tá? Então tá, qualquer coisa me escrevam, me liguem, a gente vai conversando. Né? Encontro vocês na terça que vem aqui de novo, tá? Às 14 horas. Tá certo. Tá bom. Tá bom. Obrigadão, professor. Tá. Tchau. Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, se cuidem. Obrigado, até a próxima.